Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse gorro super estiloso e bem fácil de ser confeccionado. A seguir eu vou passar a lista de materiais, mas antes disso eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e se você gostar da aula, aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o like. Para fazer o gorro, eu vou usar um novelo do fio avelã da Círculo. Essa cor que eu escolhi é a cor 7852. Agulha para crochê número 5. E eu vou usar também um pompom pronto. Você pode usar o pompom aqui como o meu, esse de pelinho, na cor desejada. Pode fazer o pompom com o próprio fio que vai ser confeccionado o gorro, ou, se preferir, deixar sem pompom. Esses são os materiais e agora vamos dar início à aula. Inicio o gorro fazendo um cordão com 42 correntinhas. Pulo uma, duas e a partir da terceira começo a trabalhar em pontos baixos. Faço 2 pontos baixos. Tenho aqui, então, contando as correntinhas da vira, 3 pontos baixos. Depois, eu faço um meio ponto alto, então, faço a laçadinha como se fosse fazer um ponto alto e fecho todas as laçadas de uma única vez. Também repito o mesmo processo por 3 vezes. Então, tenho 3 pontos baixos e 3 pontos em meio ponto alto. O restante da carreira, eu trabalho um ponto alto para cada ponto de base. Quando eu chegar lá no final do cordão de correntinhas, eu volto para finalizar essa carreira e depois iniciar a próxima. Já finalizei a carreira, chegando aqui na última correntinha, viro o meu trabalho. Aqui eu tenho a parte de baixo do gorro, aqui o topo da cabeça, onde eu tenho as diminuições em tamanho de ponto. Ponto alto, meio ponto alto e o ponto baixo. Quando eu estou aqui na parte que eu termino em pontos altos, eu também começo em pontos altos. Então, faço 3 correntinhas e na alcinha de trás do ponto, aqui no primeiro, eu não pego, porque eu já tenho as correntinhas que valem por um ponto. Então, eu venho lá no segundo, só na alcinha de trás, e começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base só na alça de trás. Então, eu não pego aqui normalmente nas 2 alcinhas, eu venho só na alça de trás e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até restarem os 10 pontos. Quando restarem os 10 pontos, eu paro e faço 5 pontos em meio ponto alto e os últimos 5 pontos em ponto baixo. Já cheguei ao final da carreira, restando os 6 últimos pontos, eu trabalho 3 em meio ponto alto, 2, 3. Depois, os 3 últimos em ponto baixo. 1, 2 e 3. Sempre lembrando de pegar só na alcinha de trás do ponto. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho, inicio com uma correntinha, pois estou aqui no lado em que eu tenho os pontos menores, os 3 pontos baixos, depois os 3 em meio ponto alto e o restante em pontos altos. Então, faço uma correntinha, venho no segundo ponto, sempre trabalhando na alcinha de trás, faço 1, 2, já conto as correntinhas como 1,
tenho 3. E depois trabalho os 3 em meio ponto. 2, 3. O restante da carreira, trabalho um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. E dessa forma, eu vou trabalhar por toda a base. Um ponto alto para cada ponto de base. Desse outro lado, que é no topo da cabeça, eu faço 3 em meio ponto, finalizo com 3 em ponto baixo. Viro meu trabalho, inicio do lado do topo da cabeça, fazendo 3 baixos, 3 em meio ponto, o restante da carreira em ponto alto. Sempre dessa forma, carreiras de vai e volta, até completar mais ou menos em torno de 52 a 53 centímetros. Quando eu completar esse comprimento aqui, que na verdade é a circunferência do gorro, eu volto para fazer a costura e os acabamentos. Continuei trabalhando e eu tenho aqui o gorro dobrado e o total de 26 centímetros. Agora, deixa eu tirar aqui. Olha só como que ele fica bem menor, já franzido lá na parte de cima. Isso ajuda muito no formato do gorro. Agora, eu vou deixar aqui mais ou menos 1 metro de fio, corto, vou passar o fio pela agulha de tapeçaria para fazer a costura e o arremate na parte de cima. Gente, agora eu vou fazer o seguinte, ó, estou aqui na parte de baixo do gorro, eu vou costurar até lá na parte de cima. Pelo lado direito mesmo, deixa eu deixar essa pontinha aqui para baixo, para ela não me atrapalhar, depois eu arremato. E eu faço o seguinte, ó, eu passo aqui nessa primeira parte e passo só nessa alcinha que eu tenho aqui na frente. Aquela segunda alcinha do ponto, eu deixo lá, que ela vai ficar como se fosse um relevo que eu já tenho aqui nas carreiras. Passo aqui na alcinha de baixo, porque aqui eu tenho só uma alcinha, que foi onde eu comecei, onde eu tenho as correntinhas iniciais. E na alcinha da frente, lá do outro lado. Alcinha aqui desse lado e lá só uma alcinha na alcinha da frente, que está virada para mim. E dessa forma, eu vou ponto a ponto, não pulo nenhum ponto, vou costurando bem certinho, ponto com ponto, até chegar lá na parte de cima. Já costurei até chegar na parte de cima do gorro. E agora, depois disso, eu vou fazer o fechamento. Eu vou franzir essa parte, passando aqui, ó. Venho aqui onde eu saí e eu vou passar em todos os relevos. Então, nessa parte onde eu tenho os pontos mais altinhos, eu passo, venho lá no próximo, passo a agulha, venho no próximo, passo a agulha. E assim, eu vou alinhavando e já franzindo essa parte. Eu faço aqui em toda a volta, chegando no final eu puxo, ela vai ficar bem franzidinha, fechadinha. E com a própria sobra do fio, eu já coloco o pompom que eu escolhi no gorro. Prontinho, cheguei aqui no final, ó, já franzi, fechando bem. Eu escolhi esse pompom begezinho. Eu adoro pompom, principalmente esses bem grandes aqui, mas como eu já falei no início do vídeo, o pompom é opcional. Pode ser feito aqui colocando um pompom já pronto, como esse que vocês estão vendo. Posso fazer ele com fio, porque aqui eu tive uma boa sobra de fio do novelo, ou posso deixar sem o pompom. Então, eu vou vir aqui, ó, vou passar por dentro do pompom a minha agulha,
Vou com jeitinho ali, passando lá na base. E depois disso, eu volto lá no gorro. Vou com jeitinho aqui, que eu consigo passar o fio, ó. Olha lá como ele já fica bem firme. Eu vou passar agora no gorro, sair lá por dentro. E depois eu volto ali pelo outro lado, para que eu possa deixar o pompom bem firminho. Então, o que é esse outro lado? Estão vendo aqui que, ó, até dá pra ver um pouquinho do pompom ali. O fio saiu aqui desse lado, eu vou voltar aqui, ó, não na parte central, mas do ladinho aqui. Aí, eu volto lá no pompom, ó, vou até sair com a agulha ali, pra vocês verem melhor. Então, ó, saí com a agulha ali no gorro, e eu vou voltar aqui no pompom e faço o mesmo processo que eu fiz aquela hora. Então, passo, puxo, ó, e eu repito novamente, passo lá por dentro, volto pelo outro, saio de um lado, volto pelo outro, e depois eu arremato por completo. Eu faço isso pelo menos umas 3 vezes, para que o pompom fique bem firminho, ó, como ele já tá bem firminho aqui no gorro. Então, eu faço isso e depois é só arrematar as pontinhas. Aqui no finalzinho, então, eu passo o fio. Vou fazer aqui uma laçadinha, 2, passo fiozinho por dentro, porque como eu fiz a colocação do pompom, eu preciso arrematar com mais precisão, ele precisa ficar bem presinho. Aí, aqui eu levo por dentro das laçadinhas, e depois é só cortar o fio. Se quiser, aqui pode pingar um pinguinho de cola de silicone para selar por completo. A pontinha lá do início, eu repito o mesmo processo arrematando, e dessa forma, já teremos o gorro finalizado. Eu fiz no tamanho com a vira, então fica bem bonito esse modelo, como vocês estão vendo aqui. E bem confortável também para ser usado. E dessa forma, eu finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!